vamos ao início do programa de hoje. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, uma doença crônica definida pela Organização Mundial da Saúde como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. E o Brasil tem motivos de sobra para redobrar a atenção para a doença, pois, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, uma a cada 4 pessoas no país está com índice de massa corporal acima de 30. Quem conversa com a gente e esclarece todas as dúvidas sobre o assunto é o cirurgião do aparelho digestivo e diretor de comunicação e marketing da Associação Brasileira Low Carb, Carlos Bastian, que fala conosco diretamente de Santa Catarina. Doutor Carlos, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para você. Por que a população brasileira está ingressando na obesidade? Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, hoje os dados é mais ou menos isso aí que você falou, né? No mundo temos 800 milhões de indivíduos com obesidade. O Brasil não está diferente, essa estatística. Hoje a gente está bem próximo disso aí, 1 a cada 4 brasileiros aí com obesidade. E alguns fatores contribuem para isso, né? Eu acho que hoje, principalmente, a alimentação do mundo ocidental, ela é baseada em carboidratos refinados, como os pães, massas, farináceos, açúcares, e alimentos processados e ultraprocessados, que tendem a ser alimentos hiperpalatáveis, fazendo com que o indivíduo coma mais do que ele precisa. São alimentos que têm baixa densidade nutricional e basicamente são uma fonte de energia, então o indivíduo acaba comendo mais do que ele precisa, ele não fica saciado, são alimentos que não promovem saciedade. Então eu acho que esses são os 2 contribuintes principais, uma alimentação baseada em carboidratos refinados que promove um grande estímulo à secreção de insulina, que é um hormônio que é secretado pelo pâncreas, e uma das funções dele é promover o armazenamento de gordura, e outro é essa base dessa alimentação ser composta por esses alimentos processados e ultraprocessados. Em tempos de pandemia, doutor Carlos, percebemos que a população está cada vez mais ansiosa, depressiva e sedentária. Estamos convivendo com o coronavírus desde o ano passado. A tendência é que esse índice de pessoas acima do peso ainda seja maior? Eu acredito que, infelizmente, sim, né? A pandemia... Isso é um relato constante que a gente vê no consultório. As pessoas vêm ao consultório dizendo que durante a pandemia ganharam peso. Por quê? Porque acabaram ficando mais restritas em casa, porque por questão de ansiedade, muitas vezes isso desencadeia um gatilho e as pessoas acabam descontando na alimentação. E por ficarem mais em casa, elas acabam comendo mais, elas acabam toda hora beliscando alguma coisa, e isso com certeza tem contribuído para o ganho de peso. E, infelizmente, porque a obesidade é um tremendo fator de risco para ter desfecho desfavorável com o Covid. Sem dúvida. Já temos participação do público telespectador. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para você que já está nos acompanhando. E eu já estou aqui aguardando a sua participação. Pelas redes sociais é só mencionar @semcensurapr no Twitter ou enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 988957957. A primeira participação é do Joel de Coraci. Qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Opa, boa. Então, existe uma maneira simples que a gente usa para calcular o que a gente chama de índice de massa corporal, ou IMC. Esse cálculo é feito pegando o peso do indivíduo em quilogramas e dividindo pela altura do indivíduo em metros ao quadrado. Então, você pega a altura, multiplica pela própria altura, vai dar um resultado, e daí você pega o peso da pessoa e divide por esse resultado da altura ao quadrado. Isso vai te dar um número, que é o IMC. Se esse número ele fica entre 25, acima de 25, entre 25 e 29,9, a gente diz que o indivíduo tem sobrepeso. Se ele fica acima de 30, esse indivíduo já é portador de obesidade. E à medida que esse número vai subindo, a gente classifica isso em obesidade grau 1, obesidade grau 2, ou acima de 40, que é a obesidade grau 3, ou a conhecida como obesidade mórbida. Perfeito. Mais perguntas. Ângela Barros, do Conjunto Maguari.
Em que momento a pessoa é considerada com obesidade mórbida? Boa. Isso, então foi isso que eu expliquei ali, né? Com os pacientes que têm índice de massa corporal acima de 40, né? Hoje a gente, inclusive, acaba atendendo indivíduos com índice de massa corporal acima de 50, o que é caracterizado hoje como super obeso. Então, são indivíduos que têm um tremendo risco para ter outras doenças, como doenças cardiovasculares, infartos, derrames. Então, esse acima de 50 é o que a gente caracteriza como super obeso. Ok, mais participação. O Joel de Coraci, de novo, está perguntando quais são os medicamentos atualmente disponíveis no Brasil para o tratamento da doença. Existe uma série de medicamentos, é difícil a gente listar aqui, né? Mas o que as pessoas têm que compreender é que o medicamento é um tratamento adjuvante, ele ajuda no combate à obesidade. O pilar do tratamento da obesidade, ele deve ser embasado em mudanças de hábito e mudanças no estilo de vida. Sem isso, qualquer tratamento vai falhar. Então, o medicamento, existem vários medicamentos que podem ser usados, mas sempre com acompanhamento médico, mas os medicamentos, eles são adjuvantes, eles não são o principal do tratamento. As pessoas, doutor Carlos, estão cada vez mais recorrendo à tecnologia. Antigamente, eu sou da época da revista Capricho, eu não sei da sua época também, que era muito fácil a gente folhear a revista e ver lá receitas milagrosas para perder 20, 30, 40 quilos em 15 dias, um mês. Essa transferência de responsabilidade saiu do meio impresso e veio para a tecnologia. Então, é muito fácil hoje você ver influenciadores digitais, né, tentando implantar uma receita que pode dar jeito. Só que cada indivíduo deve e merece um tratamento individualizado. Como é que o senhor avalia esse tipo de atuação? O senhor acha que isso ajuda ou atrapalha o controle da obesidade nesses pacientes que já estão com índice de massa corporal acima dos 30? Eu acho que, no geral, como regra geral, a maioria das vezes atrapalha, né? É muita informação desencontrada na internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita informação equivocada, né? E às vezes os pacientes recorrem a isso e às vezes é uma informação equivocada e ele tenta seguir aquilo e às vezes vai provocar mais mal a ele do que benefício, né? Então acho que tem que ter muito cuidado com essas informações da internet. Eu acho que sempre tem que procurar alguém, um médico ou um nutricionista que tenha realmente experiência, né, nisso aí, para que tenha um apoio e uma informação correta para ter um tratamento eficaz, né? Porque hoje é muito mais fácil as pessoas recorrerem à cirurgia bariátrica do que procurarem restabelecer uma rotina mais saudável de vida? Excelente pergunta, excelente. Eu acho que a cirurgia bariátrica hoje ela foi banalizada, né? Existem indicações formais para a cirurgia, para se recorrer à cirurgia. Uma delas é os indivíduos com IMC, né, índice de massa corporal, aquela continha que a gente falou antes, acima de 40, ou indivíduos com índice de massa corporal, IMC, acima de 35 e que tenham comorbidades, como diabetes, hipertensão, doença apneia obstrutiva, coisas assim. E, importante, esses indivíduos eles já devem ter passado por tentativas frustradas de tratamento clínico com acompanhamento. Então, o indivíduo seguiu com um médico por 2 anos lá e não conseguiu obter sucesso com o tratamento clínico, e ele tem esses critérios, IMC acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades, daí ele seria um candidato à cirurgia. Então, a cirurgia seria praticamente a última instância lá que a gente vai recorrer. Não é o que a gente vê na prática hoje, né? Muitos indivíduos querem recorrer à cirurgia como uma forma milagrosa. E, como eu disse antes, a base do tratamento, mesmo indivíduos que fazem cirurgia, eles têm que mudar hábitos, porque senão o indivíduo acaba reganhando peso. E é isso que a gente vê hoje na prática, indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, às vezes 2, 3, 4 anos depois, eles acabam reganhando uma parte do peso, porque não mudam hábitos. Então, a mudança de hábito ela é fundamental. A cirurgia ela dá uma ajuda, mas se o indivíduo não mudar hábito, ele vai acabar reganhando peso. Era isso justamente que eu ia perguntar, porque tantos que já
fazem a cirurgia bariátrica, logo 2 anos depois retomam, mas o que o senhor acabou de responder. Temos mais participação do público. O professor Luiz Carlos Santana está perguntando como está a situação da obesidade na população infantil e juvenil aqui de Belém. Excelente. Eu não sei te dizer especificamente de Belém, mas no Brasil ela está seguindo os passos do que a gente vê no mundo, né? E que vem crescendo, né? A obesidade infantil hoje é um problema sério, sério, e que a gente tem que combater a todo custo, porque a obesidade ela vem associada a diversas outras doenças. Então hoje a gente está vendo doenças de adultos, como diabetes, hipertensão, em crianças. Eu acredito, eu não tenho certeza desse dado, mas, se eu não me engano, deve estar acima de 10% já o índice de obesidade infantil. Algo um pouco acima de 10%. Então, é muita coisa, né? O que os pais podem fazer para ajudar as crianças que já estão entrando nessa fase do início da obesidade? Ótima pergunta também. Eu acho que um bom começo é a gente dar preferência a alimentos in natura e evitar os alimentos processados e ultraprocessados. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo fizer as compras dele em açougue, feiras e peixarias, a probabilidade dele estar errando diminui consideravelmente. Quando o que as crianças comem hoje, a base da alimentação de muita criança, o que é? Biscoito, cereal, refrigerante, outras bebidas açucaradas, como suco de frutas. E então toda essa alimentação baseada em pães, em massas, em carboidratos refinados e esses alimentos processados e ultraprocessados acabam fazendo com que o indivíduo desenvolva obesidade. Se ele der preferência a esses alimentos in natura ou minimamente processados, isso já ajuda um bocado. E isso é uma orientação, né, doutor Carlos, que não serve só para crianças e adolescentes, para os adultos também. No ímpeto de comer rápido ou de, no meio do serviço, fazer algo que lhe satisfaça, né, sem que ingresse na alimentação saudável, é muito fácil cair nessas armadilhas. Temos mais participação. Perfeito. Christian Ramos, da Sacramento. Existe acompanhamento ou apoio dado pelo governo a pessoas que sofrem com obesidade? Vamos levar isso para o Sim. âmbito do governo federal. Existe alguma política dentro do governo federal que dê amparo, já que o senhor fala aí da situação de Santa Catarina? Existe. Não sei te especificar como é que funciona hoje nos outros estados, mas eu acredito que todos os estados devem ter isso. Aqui em Santa Catarina, a cirurgia bariátrica ela pode ser feita pelo SUS, existem hospitais credenciados para fazer esse tipo de cirurgia, existem hospitais credenciados para ter acompanhamento clínico da obesidade, então esse tipo de tratamento ele é oferecido pelo SUS. Eu acho que está muito longe do que seria o ideal, mas isso já é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Aqui no estado do Pará eu posso lhe dar um relato, até porque nós já entrevistamos o médico responsável pelo assunto. Tem um programa também Obesidade Zero, tá aí o Christian que fez a pergunta ainda há pouco, desenvolvido dentro do Hospital Jean Bittar, que é justamente esse acompanhamento nutricional e médico para verificar se realmente a pessoa cabe ainda uma readaptação alimentar, ou seja, fazer o controle de peso, ou se é indicado para a cirurgia bariátrica. Mas vamos agora a um outro assunto que é bem curioso. O bullying contra pessoas obesas. É o que chamamos de body shaming. Como é que é o comportamento de quem acusa quem está acima do peso? Desculpa, falhou um pouquinho o final da tua pergunta. Como é normalmente o comportamento de quem acusa uma pessoa que está acima do peso? Quem pratica esse bullying? Isso é um problema sério, né? A gente vê muito isso em crianças também, mas não só em crianças, hoje em adultos também. Isso é um problema, porque às vezes o indivíduo obeso ele acaba não buscando ajuda, porque ele já se sente meio, às vezes, marginalizado e às vezes até culpado. Ele às vezes chega no consultório achando que a culpa daquilo tudo é dele e tal. Então,
esse cuidado que a gente tem que ter em lidar com o paciente obeso, ele é fundamental. Eu acho que tem coisas que a gente tem que separar. Existe hoje muito uma romantização da obesidade, que eu acho perigoso, porque a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, mas tem que ter um respeito. O paciente ele não chegou naquela condição porque ele quis. Ele simplesmente ele é mal orientado, ele chegou lá porque às vezes ele não teve condições, ele às vezes se alimenta desse tipo de alimentos processados e ultraprocessados que tendem a ser muito mais baratos e acabou desenvolvendo aquela condição por conta disso. Então, tanto que o que a gente vê agora nessas últimas pesquisas é que a obesidade, uma das classes que a obesidade mais cresceu foi na classe de pessoas menos favorecidas, ou seja, é até paradoxal, são pessoas que teoricamente têm menos dinheiro, mas acabam ganhando peso, por quê? Porque acabam comendo alimentos que, do ponto de vista nutricional, são baixos, em baixa densidade nutricional, mas são muito calóricos e ricos em carboidratos refinados, o que vai fazer eles ganharem peso. Então, a gente tem que cuidar com a questão da romantização da obesidade, mas ao mesmo tempo tem que ter um respeito em lidar com esses pacientes e fazer com que eles procurem ajuda, porque tem ajuda, né? Tem tratamento. Perfeito. Mais participação. Como estamos falando do perfil dessas pessoas, o professor Luiz Carlos Santana está perguntando se a obesidade é maior entre homens ou mulheres e se a obesidade também está relacionada à classe econômica social ou grau de escolaridade. Boa. Isso. Foi o que eu acabei de comentar ali. Assim, ela, em relação a homens e mulheres, é parecido, acho que o homem um pouquinho mais, talvez, mas as faixas etárias, uma coisa preocupante que saiu na última pesquisa da... Doutor Carlos? Doutor Carlos, na escuta? Pronto. Infelizmente, então, o nosso sinal com o doutor Carlos caiu. Ele falava com a gente diretamente. Opa, voltou? É que o que se demonstrou é que a obesidade cresceu mais. Está me ouvindo? Sim, continue. Então, como eu estava comentando, a obesidade ela cresceu mais nas faixas etárias menos favorecidas por aquele motivo que eu comentei, né? Esses alimentos processados e ultraprocessados, eles tendem a ser mais baratos, mais em conta, então isso acaba levando à obesidade. E a faixa etária que isso mais cresceu foi na faixa etária entre 25 e 35 anos, que é a população economicamente mais ativa, então isso é bastante preocupante, porque a obesidade acaba sendo, às vezes, um fator limitante para essas pessoas, né? Sem dúvida. Tem mais participação? Sim, tem. Vamos lá. Luiz Sérgio de Ananindeus está perguntando a partir de que peso é recomendado fazer a cirurgia bariátrica? Então, o peso é difícil a gente dizer por peso, porque tem que ter uma relação com a altura, né? Então, não dá para a gente especificar um determinado peso, mas a indicação formal da cirurgia bariátrica são para indivíduos que têm índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35 e que tenham comorbidades associadas. O que são comorbidades? São outras doenças, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, doença osteoarticular, como artrose ou coisas assim. Então, basicamente, não é pelo peso, mas pelo índice de massa corporal. É uma doença multifatorial. Já falamos da condição alimentar, das condições psicológicas, mas falta ainda a gente permear pelo uso de medicamentos que podem levar à obesidade e também sobre a alteração hormonal. Perfeito. A gente tem que pesar sempre também a questão genética, né? Filhos de pais obesos, eles têm uma tendência maior a ser obeso quando adulto. Então, a genética, ela tem um papel aí, ela está longe de ser o principal, mas ela tem um papel. Em relação, existem alguns medicamentos que podem provocar aumento de peso, por exemplo, corticoides, pessoas que têm que usar corticoides cronicamente, né? E existe hoje a questão do sedentarismo, né? Então, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias, então isso contribui, de certa forma, para a obesidade também. Estamos caminhando para encerrar sua participação conosco aqui no Sem Censura, doutor Carlos.
Na sua avaliação, qual a importância da data? Existe alguma política nacional de campanha de prevenção contra a obesidade no país? Existe, mas eu acho que tem que ser intensificada. Eu acho que a obesidade, a orientação nutricional vigente, ela é um tanto quanto equivocada. A gente tem que mudar essas coisas. Se a gente não mudar, a gente realmente só vai ver esses números crescer. Por incrível que pareça, a legislação brasileira ou a orientação dos últimos guias, as diretrizes alimentares brasileiras, elas são boas, elas estão longe de ser excelentes, mas elas são muito boas comparadas às americanas, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda, tá? A obesidade, ela vem crescendo e as doenças associadas à obesidade, elas vêm crescendo também. Diabetes, por exemplo, estatisticamente afetava 2% da população, hoje afeta 10%. E esse crescimento se deu em algumas décadas. Então, a gente vive hoje uma epidemia de obesidade e diabetes, que são doenças que andam de mãos dadas. E que se a gente não mudar esses dados, a gente tem um futuro difícil pela frente, aí, porque isso tem um custo enorme para os sistemas de saúde e para a economia, né? Mais uma última pergunta, vamos? Luiz Carlos Santana, mais uma vez participando, está perguntando se existem dietas específicas para combater a obesidade. Então, existem várias dietas, né? Mas o que a gente percebe hoje, uma das coisas que dá muito resultado e que os trabalhos mostram que tem resultados superiores às outras dietas, são as dietas com restrição de carboidrato, como dieta low carb ou cetogênica. Por quê? Porque elas atuam num ponto crucial da obesidade, que você perguntou antes, eu acabei não falando, que é a questão hormonal. Pacientes obesos, eles tendem a ter uma coisa que a gente chama de hiperinsulinemia, excesso de insulina. E a gente restringindo o carboidrato, a gente acaba atuando no cerne da questão, que é a insulina. Então, isso acaba tendo um resultado muito bom e superior às outras dietas. Qualquer tipo de dieta vai levar o indivíduo a perder peso. Se ele fizer restrição calórica, ele vai perder peso. A questão é, durante quanto tempo o indivíduo consegue manter isso? Ele consegue sustentar isso por um longo tempo? É isso que tem que se levantar. Então, a dieta ela tem que ser, o indivíduo ele tem que conseguir levar aquilo a longo prazo, senão ele não vai conseguir ter bom resultado. E fazendo restrição de carboidrato, ao meu ver, é o que permite ao indivíduo conseguir fazer isso a longo prazo, porque primeiro que ele não passa fome, ele consegue comer bem, mas ele vai retirar algumas coisas da alimentação dele, mas ele não passa fome. Então, isso é o principal. Perfeito. Dr. Carlos Bastian, queremos agradecer demais a sua participação no programa e agradecemos também a sua disponibilidade de participar aí de Santa Catarina conosco aqui no Pará. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos então a um breve intervalo e voltamos já já com seu Sem Censura Pará de hoje.